Amarelinho já aparece feliz comemorando que eles venceram, chamando Prota e a dragãozinha de fortes. Prota diz que foi por pouco e pede para retirarem os corpos dos inimigos, para não acabar atraindo animais selvagens naquela área. A dragãozinha pergunta se ele não quer comer os corpos dos humanos, e ele responde dizendo que a carne de bandido é horrível, mas na real ele só não quer devorar humanos mesmo. A dragãozinha aceita, mas fica triste por não poder comer os humanos. Na cena seguinte, vemos o Prota olhando para o lado e fica curioso, pois o corpo do velhinho que eles tinham derrotado não estava mais ali. Ele fica bravo novamente e diz que o velhinho está trapaceando mesmo após a morte. O velhinho aparece acendendo o canhão e mirando no Prota, dizendo para os monstros irem para o inferno. Já acende e prepara. O Prota, todo desesperado, já fala para a dragãozinha levar o amarelinho e fugir dali. A amarelinha e a dragãozinha vão se afastando, mais tristes, olhando para o Prota. E lá vem a bola de canhão. O Prota já tenta colocar suas videiras e a rede para proteger a bola de canhão, mas ela perfura tudo. O Prota tenta usar suas linhas também para proteger e rola uma explosão gigante. A amarelinha e a dragãozinha olhando preocupados para o Prota, e lá está o nosso Prota todo estraçalhado no chão. O velhinho grita de felicidade dizendo que finalmente derrotou o monstro. A dragãozinha fica irritada e voa em direção ao velhinho, com sangue nos olhos. O velhinho fica em choque e sai correndo para a floresta, mas a dragãozinha percebe o canhão ali e leva as bolas de canhão consigo para o céu. Enquanto o velhinho acha que tá tudo tranquilo, percebe as bolas de canhão caindo do céu. Já sem o que fazer, rola outra explosão gigantesca. Agora sim ele foi de base, é impossível ele não ter ido. A amarelinha e a dragãozinha estão com o Prota preocupado, dizendo para ele acordar. O Prota então usa sua habilidade de batata doce e começa a se regenerar, até que volta perfeitamente bem, dizendo que quase foi de base, mas graças a sua habilidade está de boa. Ambos se abraçam felizes pelo Prota estar vivo, e a dragãozinha ainda se culpa dizendo que tudo aconteceu, pois ela que atraiu os humanos até ali. Mas o Prota tranquiliza ela, respondendo que a culpa é dos humanos por serem maus. Ele pergunta o que foi aquela explosão agora há pouco, e a dragãozinha responde dizendo que ela jogou as bombas no velhinho, pois ela não iria deixá-lo fugir. Então ele pede para limparem o campo de batalha e ainda comenta sobre matar 2 e ter atraído 5. E agora ter matado 5, então provavelmente vai atrair ainda mais humanos. Aí o Prota pensa em uma forma de tirar ele do chão e lembra de um vaso de flor, e se imagina sendo colocado dentro do canhão. Ele pensa sobre ficar dentro do canhão e a dragãozinha leva ele para um local mais seguro, já que o canhão tem rodas. Mas ele não sabe se vai conseguir, pois no passado ele tentou trocar uma planta de vaso e acabou matando ela, e a mãe dele ainda o repreendeu. Então a dragãozinha aparece dizendo que já voltou, mas perguntando por que o Prota parece estar triste, já que eles derrotaram os humanos anteriormente e então era para ele estar feliz. E aí ele responde dizendo que os humanos vão sempre acabar voltando para aquele local, então ali não é mais seguro. Ela pergunta o que eles devem fazer e ele responde dizendo que precisam se afastar daquele lugar. Ela comenta sobre ele ser uma planta e não conseguir se locomover, e ele diz que já pensou em tudo e pede para ela pegar o canhão. Ela vai até o canhão, mas fica se perguntando como o canhão será usado. E então pensa que o Prota quer ser atirado como uma bola de canhão, mas ao perguntar para ele se realmente era isso, ele responde dizendo que não, e pede para ela desmontar o canhão primeiro. Faz força tentando desmontar, mas nada. Diz que está muito difícil. Aí o Prota diz que ela é muito burra e que ela deveria simplesmente jogar o canhão do alto para que ele quebrasse ao cair no chão. E é isso que ela faz. Ela já agarra o canhão e o leva para o alto. E ao soltar, o canhão cai e se despedaça. Ela traz a parte do ferro para o Prota e diz que está pronto. O Prota prepara seus equipamentos e já começa a trabalhar. A dragãozinho e o amarelinho ficam impressionados com o Prota. Então ele diz que está pronto e pede para a dragãozinha desenterrar ele, sendo fundo não terá problema nenhum. Ele também diz que como não consegue ver a saída, não tem como ele cavar sozinho. A dragãozinha já fica achando que o Prota quer se desviver, já que os humanos estavam tentando fazer exatamente isso com ele. E ele responde dizendo que é muito jovem para pensar nessas coisas. Então ele explica para ela que as plantas que estão no solo recebem muitos nutrientes, mas não podem ser movimentadas. Já as plantas que estão em vasos não recebem tantos nutrientes, mas podem ser movimentadas. Então ela finalmente entende o que o Prota quer fazer e imagina eles levando o Prota a passear. Ele pede para ela cavar dos dois lados e desenterrar as raízes. A dragãozinho e o amarelinho concordam e já começam a cavar. Ela acaba até partindo uma das raízes dele enquanto ele fica lá reclamando de dor. E finalmente o Prota é desenterrado. Amarelinho e a dragãozinha ficam admirando as raízes dele. Ele reclama de vergonha pois tem a mesma sensação de estar sem roupa enquanto é observado pelos outros. Então pede para eles encherem um recipiente com 1/3 de terra e depois colocar ele lá em cima. E lá está o nosso Prota sendo colocado, feliz por ter usado a habilidade de batata doce, caso contrário não iria conseguir estar ali. Ao ser colocado, o Prota percebe que ficou com pouca terra, então ele não consegue alcançar a ponta do canhão. E a dragãozinha o informa de que ele ficou preso ali, já que ela não consegue alcançar mais ele, por causa do canhão ser muito pequeno. Ele diz que as crianças são incompetentes ainda e vai ter que fazer isso aí sozinho. Então estica suas raízes e consegue alcançar a boca do canhão.
Ele pede para ela o segurar e pressioná-lo para o canto enquanto enche o canhão com mais terra. E aí finalmente está pronto. Lá está o nosso prota se chamando de bonsai. Para quem não sabe, bonsai é aquelas miniaturas de planta. Ele se pergunta se falta alguma outra etapa e lembra da mãe dele regando as plantas. Então era isso que faltava, regar as plantas. Ele pergunta para a dragãozinha se ela guardou os equipamentos dos humanos anteriores com ela. E ela responde que sim, que ele ainda tinha contado para ela que os equipamentos dos humanos são úteis, então ela lembrou disso e guardou. Então ele elogia ela e pede para ela procurar por um recipiente que tenha água. Ela pergunta se é isso e diz que encontrou 2. E diz que sim, é isso mesmo, para ela encher essas bolsas de águas no lago e despejar no solo dele. Caso contrário, ele vai acabar secando. Ela se transforma em dragão e já vai buscar água. Amarelinho aparece todo fofo dizendo que também vai buscar água, com uma folha de árvore. Mas o prota diz que não é necessário, pois até ele conseguir a água com essa folha, ele já vai ter falecido há muito tempo. A cena corta e lá está o nosso prota sendo regado. Ele pergunta para o Amarelinho se chegou água até o buraco inferior do canhão. Amarelinho responde que não. Então ele diz que vai precisar de mais 2 sacos de água e terá que incomodar a dragãozinha novamente. Cena corta de novo, tá enchendo com mais água, que dessa vez tá até espirrando água pelo buraco. O Amarelinho sai correndo dizendo que o prota fez xixi. O prota responde dizendo que como ele é o irmão mais velho, ele não faz mais xixi na cama há muito tempo. E aí ele pensa sobre ter muito espaço e se sentir em uma mansão quando ele estava no solo, e agora se sentir com apenas uma mini caminha após ter se mudado para o canhão. O prota diz que vai continuar por um tempo ali, sendo regado e cuidado. Caso não der bom, ele pede para a dragãozinha colocar ele no solo novamente. Ele também comenta sobre o caso o carrinho quebrar, ele pode usar suas vinhas e servir de mochila para a dragãozinha e voar na costa dela. E agora se preparando ali, olha os itens e comenta sobre a espada ser muito grande, porém querer levar o máximo de itens, já que cada um é útil para uma situação diferente. Ele pede para a dragãozinha deixar ele ver os itens dos humanos que ela coletou anteriormente. Ele fica surpreso quando percebe que tem muitos itens. Ele escolhe a espada longa, um punhal, a besta e as flechas da besta. Um tempo depois, ele comenta com a dragãozinha sobre ter pego alguns itens e já podemos ver que o prota está bem preparado e com vários itens em volta do vaso. Ele ainda diz que sente que está armado até os dentes. No próximo capítulo, o prota está se sentindo ainda mais como um monstro de jogo e a barriga da dragãozinha já ronca de fome. E ela diz que vai buscar mais comida. Ele diz que como tiveram uma batalha recentemente, eles precisam repor a energia e pede para a dragãozinha tomar cuidado, pois não se sabe se ainda tem humanos por ali. Ela responde dizendo que vai tomar cuidado e vai lá caçar. O prota fica pensando sobre como teve sorte de ter armazenado o suficiente para ter se recuperado anteriormente, caso contrário ele teria ido de base. E ele lembra da mãe dele colocando suprimentos na bolsa dele quando criança, e como ele achava isso chato, mas na real ela só estava preocupada o máximo com ele. E aí podemos ouvir a dragãozinha dizendo que voltou. Ele já pega a faquinha e corta tudo para eles comerem. Enquanto isso, já encheu o baúzinho ali em cima. Então ele pede para entregarem o restante das carnes, pois ele irá armazenar em suas raízes. Ao absorver os pedaços de carne, ele fica incomodado pela falta de espaço. Cena corte e o prota pede para o bichinho do sistema abrir os baús. Dessa vez, todos juntos. E só vem pontos, felizmente. Ele reclama com o bichinho do sistema sobre não receber nada de bom, mas o bichinho do sistema responde dizendo que os pontos de evolução também são bons. Mas um dos baús brilha e o que vem? Vem outro gene de planta rank B, baobá, parte de fusão, caule e raízes. A descrição: o tronco é grosso e é bom para armazenar água, formando uma fonte de água suficiente durante a seca. Ele já percebe que a planta baobá é a mesma da qual a dragãozinha busca água, e fica curioso sobre o armazenamento de água no caule e na raiz. O bichinho do sistema informa que é tudo questão de estética, se ele quer ter um pescoço grosso ou se ele quer ter as raízes grossas. O prota fica imaginando ele com os troncos grossos e já faz sua escolha. Ele pede para fazer fusão com as raízes. O bichinho do sistema pega sua varinha e já faz a fusão. E a fusão foi feita com sucesso. O sistema ainda zoou o prota dizendo sobre ele ser duro por fora, mas mole por dentro. O prota não gosta e já reclama novamente. Mas o bichinho do sistema diz que isso é válido apenas para as árvores, não para plantas. O prota então pergunta sobre como faz para armazenar água. Ele precisa ser regado antes ou não? O bichinho diz que sim, que ele precisa ser regado e aí ele armazena água, assim como o gene da batata doce. Então ele pede ajuda para a dragãozinha para ela buscar mais água. E ela diz que está indo imediatamente. A cena corta e já vemos o prota sendo regado novamente e armazenando a água em suas raízes. O prota quase estourando ali, dizendo que está com a mesma sensação de estar segurando a urina e xinga o sistema. Então finalmente ele diz para partirem. A dragãozinha e o amarelinho concordam. 2 dias se passam e eles estão todos prontos. O prota comenta sobre estar calmo e nenhum humano ter sido avistado durante esse tempo, e já usa suas vinhas como alça na costa da dragãozinha. Ele pergunta se o aperto está bom ou se está muito apertado, e ela responde que está perfeito. Ele diz para o amarelinho ficar de boa, porque ele vai segurá-lo com suas vinhas também. O prota também comemora por ter pego a 5ª vinha dele, depois desses dias comendo e bebendo sem parar.
Na cena seguinte, a dragãozinha pergunta sobre a direção que eles estão indo, e ele responde para irem para o leste, e como os humanos não tinham nenhum mapa, vão ter que seguir o coração. A dragãozinha pergunta o porquê ir naquela direção, e ele responde dizendo que já foi de um grande país oriental, ele tem um bom senso de direção e ele é incrível. Ela não entende nada e ele diz para ela apenas obedecer o pai dela e continuar seguindo. Durante a viagem aos céus, ele pensa sobre ter renascido e agora estar voando em cima de um dragão. Fica feliz pela sensação ser incrível. Por outro lado, Amarelinho está todo tonto. A dragãozinha já fica surpresa e chama pelo seu pai. Ela informa que tem humanos lá embaixo.